Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural e hoje a gente tem uma misturinha gostosa, cultura e gastronomia. A gente te leva para a Serra da Mantiqueira para acompanhar uma expedição de chefes em busca das melhores iguarias da região. E por falar em comida, a receita é de um zabaione da Mantiqueira. Esse nome não é muito comum para a gente não, mas eles levam queijo, então tá tudo certo. Tenho certeza que vai estar gostoso. Entre os dias 6 e 7 de setembro, Belo Vale, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, se enche de sabores no segundo festival gastronômico Belo Vale Põe à Mesa. E já para ir te aguçando a vontade de participar da festa, a gente te leva agora num passeio para conhecer um pouquinho mais a cidade. Foi a descoberta da presença de ouro na região da Serra do Mascate que atraiu os bandeirantes para essas bandas. Mas foi a exuberância da sua paisagem que batizou muitos anos depois o nome do município de Belo Vale. Belo Vale ainda transpira histórias de lutas e de glórias. Esse casarão, construído na década de 20, foi uma das mais suntuosas obras da cidade na época e se tornou a sede da primeira prefeitura municipal. Apesar da restauração recente, ela manteve as características tradicionais e ainda abriga um belo acervo de obras de artes, inclusive de artistas da terra. O poder público tombou o casarão como patrimônio municipal e depois, em 2017, iniciou o restauro desse casarão e hoje, na parte de cima, funciona o setor jurídico. Na parte de baixo, na frente, temos lojas de artesanato, que são pessoas de Belo Vale que fabricam e a gente expõe para eles e faz o comércio desses produtos. E também funciona o departamento de turismo aqui na parte de baixo do casarão também. O que é Belo Vale hoje para quem quiser visitar? Hoje Belo Vale é uma cidade histórica, né, que tem as 3 igrejas do século XVIII, né, temos também a Fazenda da Boa Esperança, que é de 1790, a presença do Museu do Escravo, que hoje é uma referência nacional, com muitas peças referentes à escravidão vivida aqui no Brasil, é único do gênero em todo o país. Temos o Forte das Casas Velhas, que é um local onde guardava-se pólvora também na Serra Tombada, a calçada que ligava Belo Vale à Estrada Real. Então, temos comunidades quilombolas, Chacrinha dos Pretos, que é uma comunidade quilombola que surgiu ainda no final da escravidão também, ainda se preserva toda a cultura negra, né, presente aqui no país, com as ruínas que também tem lá de o que foi uma fazenda. Então, Belo Vale é uma cidade com muitos atrativos e que recebe o turista de braços abertos para contar um pouco da história, não só local, mas também a parte que Belo Vale se insere no contexto nacional. Logo ali fica a matriz de São Gonçalo, hoje também reformada depois de passar longo período sofrendo com a ação do tempo. Sua construção é de 1764, os altares em estilo clássico barroco, as imagens religiosas, até o badalar do sino. Tudo chama a atenção para todos os lados. Impossível não se retorcer para contemplar cada detalhe, como a pintura sacra no teto. A Fazenda Boa Esperança, tombada pelo IEFA, é também um atrativo do município, de encher os olhos. Exemplar da arquitetura rural mineira do final do século XVIII, segundo a tradição histórica, foram as mãos sofridas dos escravos que ergueram a fazenda. Essa história de sofrimento e dor é retratada no Museu dos Escravos, único dedicado ao tema no país. O lugar reproduz a luxuosidade da Casa Grande em contraste com a senzala. Com arquitetura clássica, imagens, diversas esculturas, pratarias e porcelanas luxuosas, nos leva ao cenário tradicional da vida dos senhores de escravos daquele tempo. Nos fundos do casarão foi reproduzida a senzala e ainda exposto um pelourinho. É aqui que a viagem no tempo provoca um nó na garganta. Aqui a gente tem também peças que são de castigo, que são originais. A gente não tem a descrição porque o museu é 100% doação. Então, Belo Vale, com seus 347 anos, ele também retrata essa história da escravidão dentro do Brasil. E aqui a gente teve a graça de receber, onde a gente fala que tem 2 tipos de castigo. Os de madeira, para escravos que tinham o hábito de roubar,
e também no caso de ferro para escravos que tinham o hábito de fugir. E também, para não esquecer, nós temos um túmulo onde foi encontrado um escravo desconhecido na Igreja do Rosário, no Rio de Janeiro. Esse escravo ele teve 3 possibilidades de estar no meio dessa igreja, porque antigamente vendia-se as indulgências e escravos não tinham dinheiro para comprar esse espaço. Então ele construiu a igreja, é uma possibilidade, ou teve um bom patrão para comprar esse espaço, ou simplesmente roubou pedras preciosas para poder ser considerado cristão. É impossível não refletir sobre os profundos impactos da escravidão na história brasileira e nas nossas feridas sociais até hoje, quando a gente se depara com esses artigos que eram usados no contexto da escravidão, principalmente para se castigar os negros. Essa máscara, por exemplo, impedia que eles se alimentassem. As escravas que atuavam nas cozinhas, por exemplo, não podiam comer antes dos senhores. Os escravos na mineração eram impedidos de ingerir as pedras preciosas que eles tanto cobiçavam para poder comprar a própria liberdade. Outra forma de castigo era esse chamado tamanco do suplício. Ele tem uma espécie de cravo que era cravado no pé do escravo quando ele fazia pressão. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Visitar o Museu dos Escravos é um mergulho na história do país, fundamental para entender as bases mais profundas das nossas feridas e injustiças sociais. Mas apesar do peso que carrega essa história, banhada de sofrimento e dor, o Museu dos Escravos também pode passar uma mensagem de esperança. Um dia, seres humanos foram tratados como mercadoria, e isso era normal. Acabar com a escravidão exigiu muita luta, houve muita resistência. Hoje, escravidão é algo inadmissível. Então, o mundo está em constante transformação. Nós fazemos parte dela. Sempre haverá resistência, medo da mudança, mas um mundo mais justo, pacífico, sem tantas desigualdades sociais é possível. Basta que essa ideia seja acolhida nas mentes e nos nossos corações. O Belo Vale é um passeio cheio de cultura e atrativos gastronômicos, mas também para quem curte natureza tem belas cachoeiras. Não esquece então, o Festival Belo Vale põe a mesa entre os dias 6 e 7 de setembro, ainda dá tempo de participar. A gente faz um rapidíssimo intervalo, mas no próximo bloco tem a expedição com os chefes pela Serra da Mantiqueira e fica aqui porque vai ter sobremesa na receita. No mês de junho, um grupo de chefes renomados saíram do conforto de suas cozinhas bem montadas, dos restaurantes requintados, colocaram o pé na estrada numa expedição em busca das melhores iguarias da Serra da Mantiqueira. No caminho, encontraram queijos, doces, cerveja artesanal e até azeite. E a gente acompanhou essa caminhada. Um dos primeiros locais visitados foi o município de Airuoca, na Serra da Mantiqueira. Lá, o publicitário Alexandre Matar largou uma carreira de executivo na cidade de São Paulo para se dedicar ao cultivo de 5 variedades de frutas vermelhas. Amora preta, também conhecida como blackberry, elderberry ou sabugueira, blueberry ou mirtilo, framboesa negra e physalis. A gente abre mão de muita coisa da cidade, aquele luxo, aquele consumo urbano, mas aprende muito sobre a vida com a natureza. Então, essa busca foi em função desse aprendizado e de conquistas saudáveis. A Serra da Mantiqueira é uma cadeia montanhosa que se estende por 3 estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 60% de seu território está dentro do estado de Minas. A região foi eleita como o 8º local de área protegida mais insubstituível do planeta. Seus atrativos gastronômicos incluem geleias, queijos, vinhos, azeites e cafés. Tudo produzido com muita qualidade, atribuída à altitude e ao clima frio.
eu acabei me tornando proprietário de um sítio aqui nesse lugar. A partir daí, eu não tinha formação na área rural ou na agronomia, né? A partir daí eu fui fazendo cursos e até chegar às frutas vermelhas, porque estão diretamente ligadas à questão climática e às condições de solo que a gente tem nesse local. O chefe Edson Puyatti, um dos participantes da expedição, foi encarregado de dar as diretrizes no uso dos ingredientes para a produção dos pratos. Então a gente está visitando vários tipos de produtores, né? Desde os azeites, das azeitonas, dos queijos variados, das influências europeias, enfim. Conhecer o território da Mantiqueira e levar para lá um conceito dos ingredientes e do modo de fazer as coisas que aqui da região da Mantiqueira. Alagoa é uma cidade com menos de 3.000 habitantes, a mais alta das terras altas da Mantiqueira. A altitude da cidade chega a mais de 1.100 metros. Seu ponto mais alto é o Pico Santo Agostinho, a 2.359 metros. Lá, o empresário Oswaldo Martins de Barros atribui a Deus a brilhante ideia que teve em 2009, quando começou a vender queijos pela internet para ajudar os produtores da região. E por Deus, veio uma voz falando: vende queijo pela internet. Eu falei: meu Deus, estou ficando louco, vender queijo pela internet? E a voz repetiu: vende queijo pela internet. E aí procurei o Sebrae, fui no correio, perguntar se podia mandar pelo correio, e assim nasceu a Queijo da Alagoa MG, né? Pioneira na venda de queijo pela internet. Em junho de 2017, a convite da FAENG, Oswaldo viajou em missão técnica à França para o Mundial da Fromage Douce e levou o queijo Alagoa Grande dos produtores Dirce e Márcio Barros, curado por ele, o que rendeu a medalha de bronze. No mesmo ano, o queijo Faixa Dourada dos mesmos produtores, também curado por Oswaldo, ganhou o troféu Super Ouro no 3º Prêmio Queijos do Brasil, sendo considerado o melhor queijo artesanal de leite cru do país. Todo esse sucesso ele atribui à topografia e às condições climáticas da região. O grande diferencial é o terroir. É a altitude, a topografia, a localização de Alagoa, o tipo de pasto que a vaca come, o tipo de água que a vaca bebe. Tudo isso somado ao saber fazer, à tradição, ao histórico, ao caráter humano, dá um sabor diferenciado no queijo. É um queijo ímpar, singular e único. O empresário Flávio Trombino também participou da expedição e ficou empolgado com a qualidade dos produtos da Serra da Mantiqueira. Até agora a gente só presenciou produtores e produtos maravilhosos, né? Os azeites, os queijos, ainda tem muito que vir ainda, essa expedição está só na metade, a gente ainda vai ver café, vinho, então, mas até agora o que eu vi eu quero levar tudo. O município de Cruzília não poderia ficar de fora do roteiro. Localizado no sul de Minas, Cruzília entrou oficialmente para a rota do turismo no Brasil. Foi lá que nasceu uma das raças de cavalo mais premiadas mundialmente, o manga larga machador. E lá também se produz algum dos melhores queijos do mundo. Minas são muitas, mas a essência está nas Gerais. É o que dizia o poeta Guimarães Rosa. Não é à toa que o circuito gastronômico da Pampulha deste ano escolheu a região da Serra da Mantiqueira para buscar iguarias que vão incrementar o evento. E entre estes produtos não poderia faltar o queijo capa preta produzido em Cruzília. O queijo montanhês capa preta é uma especialidade do produtor Sandro Barros. Ele possui um laticínio na cidade, onde emprega 6 pessoas e produz queijos do tipo parmesão, Gouda, prato, meia cura, provolone e capa preta. Sandro já é certificado pelo IMA, recebe assistência técnica da Emater e atribui o sucesso do queijo capa preta ao tempo de maturação. Esse queijo, a gente aqui na fábrica fez teste de vários jeitos, sabe? E é a maturação dele. A gente maturou ele de uma forma diferente. E tem 5, 6 meses de maturação. E nisso a gente foi testando com 2 meses, 3 meses, 4 meses. E 5 meses a gente achou ele um paladar agradável. E vai agradar todo mundo.
Essa expedição faz parte da programação do Circuito Gastronômico da Pampulha, que chega à sua 10ª edição, inicia agora dia 11 de setembro. 16 chefes dos restaurantes participantes vão preparar pratos exclusivos com tema inspirados na Serra da Mantiqueira. E olha, com preços acessíveis. Se você quiser mais informações, é só entrar lá no site www.circuitogastropampulha.com.br. A gente faz um intervalo rapidinho agora, tempo de tomar uma aguinha que faz bem para a saúde e daqui a pouquinho a gente está aqui de volta. Para ter sustentabilidade econômica, o produtor sabe que precisa agregar valor ao seu produto. E foi justamente sobre esse assunto que um seminário na EPAMIG essa semana debateu. Eles falaram de certificação, rastreabilidade, conquista de novos mercados. Então presta atenção aí, quem sabe esse não é o pulo do gato que você está precisando para dar um salto aí no negócio. O último censo agropecuário mostrou que a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios do Brasil, com até 20 mil habitantes. Pensando nisso, a Secretaria de Agricultura, SEAPA, criou o Certifica Minas, programa que orienta os produtores em relação a boas práticas de produção, contribuindo para que os produtos agropecuários e agroindustriais tenham mais qualidade e maior facilidade para inserção competitiva no mercado nacional e internacional. O assunto foi tema de seminário realizado esta semana na EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária do estado de Minas Gerais. O programa é realizado por meio de parceria entre a SEAPA, Emater, EPAMIG e IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. O Certifica Minas é uma forma de democratizar o acesso dos pequenos produtores à certificação. O produtor, principalmente pequeno, vai receber orientações de legislação ambiental, de legislação trabalhista, de boas práticas agrícolas e assim de também questões ambientais nos processos, e dessa forma o produtor melhora o seu processo produtivo, tem também a assessoria no gerenciamento, consegue fazer do seu pequeno negócio um negócio lucrativo e assim agrega valor ao seu produto e toda a cadeia produtiva ganha. O evento também teve a participação do presidente da AMES, Associação Mineira de Supermercados, Luiz Alexandre Poni, que ressaltou a importância de divulgar os produtos certificados junto ao mercado consumidor. As políticas públicas têm que passar também não só diante do produtor, é de chegar ao consumidor mostrando, valorando essas ações e mostrando por que procurar um produto certificado, um produto com qualidade. E isso é um trabalho para a gente que está lá no último elo. Se a gente não faz esse trabalho dentro da loja, a gente não vai vender. Mas a qualidade já ajuda. A Emater participa do processo selecionando e orientando os agricultores nas boas práticas de produção para posteriormente passarem pelo processo de auditoria realizado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. Hoje nós estamos com esse seminário aqui discutindo certificação, discutindo rastreabilidade de produtos e sempre na perspectiva de que o trabalho que nós tivemos a fazer é para ser levado ao consumidor final, à sociedade, um produto sempre de qualidade, principalmente do ponto de vista sanitário, que dê segurança desse alimento que o consumidor está levando para casa. De acordo com dados da SEAPA, o estado de Minas possui 853 municípios com 1.657 propriedades certificadas. A auditoria e a certificação, que tem validade de 1 ano, são realizadas pelo IMA sem nenhum custo para agricultores familiares. O IMA tem o papel de dar ao consumidor a certeza, a confiança de que os atributos
dados pela certificação são cumpridos pelo produtor por meio de auditorias de conformidade. Então é o auditor do INMA que certifica, né, potencialmente o produtor, que vai à propriedade, verifica os registros, vai a campo, verifica as questões socioambientais, a conservação de solo, o uso adequado, correto e seguro de agrotóxicos naqueles escopos que permitem a utilização, a não utilização nos escopos SAT, nos escopos orgânicos. Então é ele que vai dar aquele atestado imparcial, né, e com confidencialidade, colocando ali a sua marca, junto com o governo de Minas, mostrando para o consumidor que as normas de certificação foram cumpridas pelo produtor. E o processo é bem simples. O site do INMA, www.inma.mg.gov.br, a certificação é listada por produtos e dentro de cada link tem o passo a passo a cumprir. Basicamente, preenche-se um requerimento de certificação, baixa-se as normas para saber o que tem que ser cumprido e solicita-se auditoria, lembrando que se o produtor familiar isso é feito de forma gratuita. A receita de hoje, eu confesso, tem um nome bem diferentão para mim. Eu nunca provei, mas já estou aqui com vontade de tirar uma nesguinha. É um zabaione, que tem origem italiana e vai ganhar uma versão zabaione mantiqueira, que vai levar queijo capa preta lá de Cruzilha. Então, presta atenção, pega aí o passo a passo e já anota os ingredientes. Queijo capa preta a gosto, 8 colheres de açúcar de confeiteiro, 4 gemas de ovos, pinhão a gosto e 12 colheres de licor de café. Hoje, o Minas Rural está aqui com o chefe Eduardo Avelar, que acompanhou o circuito gastronômico da Pampulha na expedição pela Serra da Mantiqueira, trazendo ingredientes típicos da região, não é isso, Eduardo? Com certeza, ingredientes da agroindústria familiar e ingredientes típicos do bioma da Mata Atlântica. E ele trouxe um queijo montanhês capa preta e vai fazer para a gente uma receita batizada de zabaione da Mantiqueira. Como é que você criou essa receita? Bom, né, a ideia é a seguinte, é usar uma receita típica europeia, né, que o francês faz muito, o italiano faz muito, que a região da Mantiqueira, esse território gastronômico da Mantiqueira, tem essa característica de ser a região mais europeia de Minas Gerais. Então vamos ao primeiro passo? Vamos, nós vamos usar o pinhão. Vamos utilizar o café e o queijo, que são os nossos principais produtos gastronômicos de Minas. Nós vamos começar fazendo o pinhão. E a gente coloca numa panela. A panela já está aqui no fogo. Uma panela no fogo e vai mexendo o pinhão até ele torrar. Essa receita ela serve como sobremesa ou ela serve como entrada? Dá para aquecer o peito no inverno? Eu acho que dá para aquecer o peito das duas formas, no calor e no coração. Porque lembra aquele mingauzinho de criança com queijo e aquele queijinho queimado. Eu uso um maçarico aqui para queimar o queijo. Quem não tiver esse maçarico, não tem problema. A gente utiliza aquele garfinho que a gente fazia. Chega na trempe do fogãozinho, vai lá e torra ele. Já deu um perfumezinho, hein, Raquel? Perfume já lembrou a minha infância. Eu colocava no garfinho e misturava um pouquinho de açúcar. Quantas vezes a gente queimou a boca com isso, hein, Raquel? Que a gente coloca a gema numa bacia e o açúcar. Eu usei um açúcar de confeiteiro, que ele é um pouquinho mais refinado. E vamos bater isso aqui até ficar bem clarinho. Ele é um mingauzinho que é a cara de casa de vó, né? Casa de vó. Aquece exatamente o peito e aquece o coração da gente. Nós vamos usar um licorzinho de café lá de Santa Rita do Sapucaí. Aliás, com certeza, produto da agricultura familiar. Com certeza, um pessoal muito interessante que nos recebeu muito bem, faz um trabalho comunitário muito bacana. E aí, vamos levar o banho-maria, já está aqui nossa água quente, nós não podemos deixar esquentar muito. A hora que a gente perceber que está esquentando muito, a gente tira do fogo, continua batendo, né, porque senão cozinha a gema. Agora, como é que a gente vai saber que está pronto? Ele vai dobrar de volume, ou 3 vezes o volume. Então, a gente tira um pouquinho do fogo, vai mexendo. Agora vamos para o último passo, que é a montagem. Quem não tiver essa taça bonita assim, pode pegar uma xicrinha transparente. Um pratinho fundo. É um mingauzinho como a gente comia, um pratinho esmaltado. Ah, ótimo. Pode ficar bacana, não pode? Bom, então nós vamos pegar um pouquinho desse queijo. Bom, mão de cozinheiro tem que estar limpa, não tem, gente? Aqui. O pinhão.
Ele pode ser inteiro, ele vai ter a textura, ele assadinho, ele vai ter a textura do queijo, ele vai ficar na mesma textura do queijo, e o cremezinho que a gente vai colocar por cima. Eu estou usando o creme um pouquinho mais, ele está um pouquinho quente, está morno, né? Para dar aquela coisa do mingau, mas você pode deixar esfriar e servir geladinho em cima de um morango. Eu tenho uma castanha de baru aqui, torrada, que eu sempre ando, que é um produto de outro território, que é do Cerrado, mas eu sempre gosto também de uma textura diferente nessas receitas. Esse é opcional, é gosto de cada um. Eu vou colocar uma com e a outra sem. Pesca um queijinho aí para ver se fica bom. Vamos ver lá no fundo, pesca um queijinho. Maravilhoso. Vale a pena fazer. Ó, se você fizer o zabaione em casa, comenta pra gente o que você achou lá nas nossas redes sociais. Pode ser lá no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, ou ainda mandar um e-mail para comunicacão@emater.mg.gov.br. Lá também você pode sugerir matérias aqui para o programa. E se o zabaione ficou, ó, bom, mas bom mesmo, manda uma nesguinha pra gente. Até a semana que vem. Tchau!